Boa noite, irmãos. Uma alegria para mim estar aqui e poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Você pode contar com a presença e o poder de Jesus para promover o plano de Deus. Você, enquanto trabalha na promoção do plano de Deus, você pode contar com o poder e a presença de Jesus. Em outras palavras, aqueles que se propõem a trabalhar no serviço do Senhor, na promoção do seu reino, na proclamação de Jesus, no discipulado das nações, pode descansar na autoridade, no poder de Jesus, ao mesmo tempo que depender da presença capacitadora de Jesus no trabalho de promover o que Deus planeja para esse mundo. Essa é a ideia central, para nós que somos pastores, a grande ideia, ou a ideia homilética de um dos textos que, se fizéssemos uma enquete aqui, talvez seria o texto que mais se tem sido pregado ao longo dos anos do nosso ministério, quando pensamos no assunto de missões. O texto é Mateus 28, 18 a 20. Vamos para lá. Mateus 28, 18 a 20. Enquanto eu pensava sobre o tema Tu Estás Comigo, pensando para nós que somos líderes nas igrejas, pastores, eu tentei procurar um texto que pudesse linkar o trabalho e a função que nós temos com alguma promessa de que Deus estaria conosco. Para que não tivesse nenhuma inferência, mas que essa promessa, eu estarei com vocês, pudesse brotar de um texto sagrado, enquanto nós, de outro lado, pudéssemos ter certeza de que estávamos fazendo a vontade de Deus, o plano de Deus, e assim poderíamos contar com a presença e o poder de Deus. Então, Mateus 28, 18 a 20, eu acho que a gente consegue dizer decorado, vamos lá? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que lhes... E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nessa semana eu estava pensando num dos filmes que marcou a minha juventude, a minha idade infantil. O filme era Missão Impossível. Eu até pensei em reassistir esses dias. Vocês sabem o enredo, é muito simples, e tem aquele camarada, normalmente ele é bonito de se ver, ele tem todas as habilidades possíveis, ele é um camarada altamente capacitado, muito capaz, consegue fazer absolutamente tudo. Então não importa a missão que é dada a ele, ele consegue de alguma forma realizar aquilo dali. O que chamava a atenção é que todas as vezes que ele estava bem no perigo, lá no final, precipício do lado de lá, ele andando para trás, de repente ele caía do penhasco. E aí ele tirava, sei lá, uma caneta de dentro do bolso, né, apertava o botão, virava um helicóptero. Ele, tirava um papel de bombom, virava um paraquedas, uma coisa assim. Isso é mais uma MacGyver, né? MacGyver, agora realmente, esse aí é o herói, MacGyver. A missão que nós recebemos da parte de Deus, o projeto que nós recebemos da parte de Deus, além de ser real, é de fato impossível. E os protagonistas ou os mensageiros desse projeto de apontar todo mundo, de discipular as nações e centralizar todas as coisas em Cristo, foi dado à sua igreja composta de pessoas como eu e você, pecadores. E mesmo aqueles que são líderes da igreja, ainda assim são talvez mais pecadores do que os outros, ou pelo menos mais cônscios de suas limitações e pecados. Os protagonistas dessa missão, que é impossível, maior do que qualquer um de nós, é de longe pessoas incapacitadas, impotentes, que não conseguem de fato fazer o trabalho. É por isso que o Senhor coloca no começo e no fim desta missão impossível, que é delegada à igreja, mas que é delegada aos discípulos e que é delegada a nós, que somos seus servos, seus pastores. No começo e no fim ele coloca poder na sua autoridade e coloca aquele conforto, aquela capacitação na sua
presença. Essas coisas, tanto a autoridade e o poder, quanto a presença e o conforto, elas funcionam como ferramentas. Elas não estão lá simplesmente para que a gente se deleite e abrace. Elas foram ditas para os discípulos enquanto eles experimentam a tarefa de fazer outros discípulos de todas as nações. Se a gente não entender o contexto, a gente vai achar que isso se perde. Na verdade, a gente precisa entender de maneira clara que isso foi dado em função da missão que é realmente impossível. Fique imaginando aí, eu acho que algumas vezes a gente lê Mateus 28, 18 a 20 e realmente pensa assim, não, mas os discípulos entenderam isso aqui? Não, os discípulos devem ter pensado, não rapaz, olharam para a cara do outro e disseram, rapaz, eu acho que a gente consegue desenrolar esse negócio aqui, consegue não? Sei não, meu irmão, não, a gente vai precisar de uma ajudinha, com certeza, uma ajudinha, mas eu acho que a gente consegue desenrolar esse negócio aqui. A história diz que eles se encontraram pela última vez, alguns se viram, dividiram o mundo no meio, em pedaços, e assim partiram as várias extremidades do mundo conhecido. Mas será que eles tinham a expectativa de que eles poderiam, de fato, discipular todas as nações? Veja que o mandamento ou a ordem que é dada não é para instruir as nações. Não é como o Salmo 96 dizia, dizei entre as nações, reina o Senhor. Isso é relativamente fácil aqui. Embora exista muito buraco e sovaco nesse mundo, por meio da internet e outros cantos, podemos pegar um megafone e dizer, ei, o Senhor reina. Mas não basta isso. A tarefa de discipular, ela tem um conteúdo, ensinando todas as coisas que Jesus ensinou, replicando o que eu fiz com vocês, não modificando o conteúdo, se mantendo fiel ao método e ao conteúdo. Peguem o que eu dei para vocês e deem a outros discípulos para que eles façam de novo. Isso demanda tempo. Isso é impossível de 11 homens cobrirem o mundo. Não é à toa que há muitas pessoas, líderes até na modernidade, vão dizer que Jesus aqui não está sendo literal. Ele está usando uma figura de linguagem, diz lá o pessoal, um varromé, para poder ajudar o povo por meio desta hipérbole, para que o povo ficasse animado aí. Mas ele não estava falando realmente do mundo conhecido. Como é que ele pode falar de 11 pessoas ganhando o mundo inteiro? Jesus estava de fato pedindo algo que era absolutamente impossível. E a menos que eu e vocês entendamos isso, eu e vocês, meus irmãos, a gente não vai experimentar ou se deleitar no poder e na presença que Deus nos deu nesse trabalho aqui. Se outros homens experimentam da presença de Deus, os pastores, aqueles que mais do que qualquer outro deveriam compreender que isso é nossa responsabilidade, que sentem o peso de viver a vida e às vezes não, normalmente sentindo o peso de não dar conta da própria congregação, de não dar conta dos problemas da própria família, de não conseguir alcançar a própria comunidade, e assim a cidade, e assim o país, e as muitas e outras comunidades espalhadas por esse mundo. Esses que sentem este peso gigantesco de receber do próprio mestre uma missão impossível, podem olhar nesse texto e descansar na presença e depender do poder que Deus nos deu em Cristo. Morando nos Estados Unidos, eu vi uma cena muito recorrente enquanto dirigia no carro. As pessoas lá têm garagens, mas não para carro. As garagens são atoladas de muitas coisas. Muitas coisas. Tralha mesmo. Algumas coisas funcionam e tal, mas a maioria é muita tralha, muita coisa que está lá. E aí assim, eles não sabem o que tem e acabam comprando de novo. E aí eu acabei aprendendo isso. É impressionante, bicho, eu não sabia que tinha isso aqui, de repente, o mesmo tal, porque não está usando. Duvido se a gente esqueceria de, no frio daquele, esquecer de consertar o aquecedor, ou de
ver um fogão ou de comprar um outro fogão sabendo que a gente tem um, ou mesmo assim uma panela, coisas que nós utilizamos com frequência. A frequência com que aquilo está diante de nós, com que aquilo é utilizado por nós, faz com que a gente não esqueça daquilo. Se nós não estivermos trabalhando na promoção do avanço do reino, no discipulado das nações, realizando pelo exemplo e pela atividade, como pastores, nós não vamos experimentar este poder e esta autoridade, assim como esta presença que Cristo deu para aqueles que estão imergidos na tarefa de fazer outros discípulos. Sem a compreensão adequada, sem isso estar diante dos nossos olhos constantemente, isto é, a missão, nós não utilizaremos essas duas ferramentas, o poder e a presença. Então você pode contar com o poder e a presença de Cristo para promover a agenda de Cristo. E nós, como os discípulos do Senhor, mas também como líderes das igrejas, eu espero que a gente compreenda que essa é a nossa missão. Esta é a missão da igreja. A igreja pode fazer muitas coisas. É uma instituição criada de maneira sobrenatural que pode realizar muitas coisas e causar um impacto gigantesco. Mas tem coisas que outros podem fazer, outras instituições, institutos de caridade, diferentes da igreja, enquanto existem outras coisas que só a igreja pode fazer. E são nessas coisas que a gente define o que é essencial à igreja. Fazer Jesus conhecido em toda a terra, essa é a tarefa primordial da igreja. E se ela vai desempenhar isso, é por meio dos seus pastores, que Deus concedeu às igrejas, conforme Efésios capítulo 4, para ajudar nesse processo. Então vamos olhar como é que o texto aqui se apresenta. Então os 11, versículo 16, partiram para Galileia. Depois eles chegam lá, eles adoram Jesus, alguns duvidam. Jesus então se aproxima e diz: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa questão de toda a autoridade aqui é interessante. A palavra autoridade aqui pode significar duas coisas. Em primeiro lugar, autoridade pode significar aquele poder, aquela capacidade de, em uma luta, sempre vencer aquele que se opõe, aquela capacidade de fazer valer a sua vontade, não encontrar rivais. Ninguém pode ir contra o Jesus. Nesse sentido, quando ele diz, eu tenho toda a autoridade, é que não importa quem vem do lado de lá, em um ataque contra mim, em uma guerra contra mim, ele há de perder. Eu tenho toda a autoridade, todos os governos, todos os outros ídolos, todos os demônios, todos os outros reinos, para mim, são reputados por nada. Toda a autoridade ou poder eu tenho nas mãos para fazer valer a minha vontade. Mas se essa fosse somente a ideia de autoridade, então Jesus talvez pudesse ser, chamado de déspota ou ditador. Uma outra nuance da palavra autoridade aí é direito de reinar. Ele é aquele que por direito deve estar aonde ele está. É o que diz em Hebreus, vocês lembram disso? Ele é o primeiro de toda a criação, depois, ele existe antes de todas as coisas, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. De lá ele governa e exerce a sua autoridade. Jesus não somente tem capacidade de fazer a sua vontade acontecer, mas quando ele faz isso, ele não usurpa uma autoridade indevida, mas faz exatamente aquilo que é direito dele fazer, receber todas as atenções e ter a sua vontade no centro de todas as coisas. É muito importante compreender que essa autoridade de Jesus é completa. Toda autoridade diz que eu não tenho autoridade simplesmente em um momento do dia, eu não tenho autoridade simplesmente sobre algumas pessoas, não é uma influência benéfica, é governo, é poder, é autoridade.
É a obrigatoriedade que tudo que é criatura tem para com Jesus como o Criador. A extensão dessa autoridade é dito também: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. A voz passiva aí foi-me dada, é que o Pai então concede autoridade ao Filho. No céu e na terra são as extremidades do universo hebreu. Na cosmogonia, como a gente chama, da maneira como o povo hebreu via a realidade, ele colocava nos extremos. Isso é, céu e terra são as duas pontas. Mas quando ele usa as duas pontas, céu e terra, ele está falando céu e terra, norte e sul, as extremidades da realidade, tudo que está dentro deste caminho aqui. Eu tenho autoridade sobre tudo e sobre todos. Autoridade sobre este lugar, autoridade sobre o pessoal que mora no canto da rua, cada bangalô, cada rua, cada cidade, cada distrito, cada tribo, cada vila. Jesus pode, por meio do seu mensageiro, chegar lá e dizer: ei, isso aqui é meu. Eu tenho autoridade sobre você e sobre todos os outros. Tudo pertence a Cristo. Ele recebeu do Pai toda a autoridade. Mas talvez você pode perguntar: mas Jesus não já tinha toda a autoridade? Não está lá escrito em Mateus capítulo 11? Todas as coisas, versículo 25, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. O que aconteceu então entre o capítulo 11 e o capítulo 28? E o evento, a ressurreição dentre os mortos. É a grande diferença. Em Romanos capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: e foi designado, falando do mestre, ele diz: foi designado, foi atestado, foi comprovado, foi demonstrado, sem nenhuma sombra de dúvida, Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. A ressurreição é a comprovação diante de tudo e de todos que Jesus é tudo que afirmou ser. Que aquela autoridade que já existia lá, mas que tinha talvez algumas dúvidas, agora elas foram embora por meio da ressurreição dentre os mortos. Jesus então tem toda a autoridade sobre céu e terra. Todas as extremidades pertencem a Jesus Cristo. Jesus, ele deve ser aceito como a pessoa mais importante em todo o universo. E é isso que autoriza a gente, irmãos, e é isso que deve impulsionar a gente. Na última vez eu recebi um relatório de alguns irmãos falando de que existem ainda alguns distritos, né? Distritos tem muitos, de algumas cidades sem presença de igrejas. O que deve estimular uma pessoa a ir até lá? O que deve estimular alguém a ir para um outro canto e xeretar a vida do outro, como diz o pessoal das tribos indígenas? Você vai lá mudar a história do pessoal que está lá, vivendo tão bem, trazendo a sua cultura e tal. O que faz alguém chegar lá e dizer: isso aqui está errado? Eu sei que há 2000 anos vocês fazem isso, mas isso aqui está errado. O que faz é a autoridade de Jesus Cristo. Ele tem autoridade sobre aquela pessoa, sobre aquela tribo, sobre aquela cultura, sobre todos. A mesma coisa é dito em outros evangelhos. Marcos 16, 15, e disse a eles: vão em todo o mundo e proclamem o evangelho a toda criatura. Lucas 24, preguem arrependimento e perdão de pecados em meu nome a todas as nações, começando de Jerusalém. É porque Jesus, então, tem esta autoridade total que ele deve ser conhecido e amado em todas as nações. Eu espero que vocês tenham notado aí no nosso texto. Quantas vezes a palavra toda aparece? Versículo 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou com vocês todos os dias até os confins do tempo. Essa repetição de todos é uma repetição programada.
É uma repetição programada, ele está pensando no todo, completo. Sendo que Jesus, ele tem toda a autoridade, todo o direito de ser reconhecido como o ser mais importante em todo o universo, é natural que ele deva ser reconhecido em todos os cantos dessa terra. A base para missões globais não é nem tanto a necessidade dos homens, mas a dignidade de Cristo. Ele deve ser adorado e conhecido por todos os homens. A ausência de atribuição devida a ele é um insulto a quem ele é. Toda a autoridade foi dada a ele, todo o poder pertence a ele. Se nós não compreendermos assim, nós não vamos utilizar isso para o nosso benefício. Eu não sei como é que isso chega para vocês. A gente já viu esse texto tantas vezes, já pregamos nesse texto tantas vezes. O que isso tem a ver com você, que está talvez num canto desconhecido, numa dificuldade gigantesca, num trabalho gigantesco, tentando cuidar ali dos seus, aí vem alguém falando do mundo. Me ajude, né, pastor? O senhor vem de lá do outro canto para me fazer sentir mal aqui. Quando nós focamos no nosso ministério, quando nós focamos simplesmente nas coisas que estão acontecendo diante de nós, e isso funciona como distração, de maneira que a gente perde a perspectiva do que Deus está fazendo no mundo, a gente vai ter a tendência de ficarmos frustrados. Se você é pastor no canto em que você está, se você se vê realizando esse trabalho que Deus pediu para que você fizesse, se você como esposa do seu marido auxilia ele a fazer isso aqui, ensinar a respeito de Jesus, esta autoridade é a garantia, é o que autoriza você a fazer aquilo que você faz. A entrar na vida das pessoas, a se sacrificar em prol dos outros, não é um espírito de grandeza ou de ser herói, mas a dignidade de Cristo e o poder que Ele confere às pessoas para realizarem isso daqui. Veja que o nosso texto, ele começa com o porquê, não com o quê. Porque eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, então, portanto, por causa disso, isso é o porquê. Dessa forma, o que você deve fazer? Vá a todo lugar dessa terra e faça discípulos de todas as nações. A missão impossível, ela se inicia com a dignidade de Jesus. O tamanho que ele é, demanda que ele seja conhecido em toda a terra. É por causa da autoridade que justifica, que impulsiona, que autoriza fazer aquilo que eu e você fazemos. Esse é o poder de Jesus. Eu e você temos que discipular as nações. A palavra aqui, discipular, é tornar alunos em fazedores de alunos, para que esses façam outros alunos. Versículo 20 diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a você. E aqui, irmãos, uma palavra para nós, eu e você que estamos na linha de frente. À medida que o tempo passa, eu tenho percebido, eu sou um pastor jovem, daqui a um ano eu faço 20 anos que estou no ministério. É porque eu comecei cedo. Mas eu percebo as coisas mudando e, à medida em que a tecnologia vem, eu acho que a gente tem perdido, às vezes, o que a gente tem que fazer. Hoje em dia, talvez para ser pastor, o camarada tem que saber fazer um B-roll, tem que conseguir subir, upload as coisas para o Instagram, tem que saber dar like, remover like, tem que responder pergunta de caixinha, tem que... Isso aí não é nossa atividade, não. Se der para fazer e ser legal e abençoar, que faça, meu irmão. Mas isso aí não é. O que a gente foi chamado para fazer? Foi chamado para fazer o que qualquer discípulo de Jesus foi chamado a fazer. Fazer outros discípulos, interagir com as pessoas. E o conteúdo da nossa interação, é claro, é ensinar o que Jesus nos ensinou.
É ensinar o que Jesus nos ensinou. Ninguém tem permissão de Jesus para mudar o currículo. Permissão de Jesus para moldar de acordo com as necessidades do momento ou aquilo que está funcionando de maneira pragmática. Nós ensinamos o que Jesus nos deu. Por outro lado, eu tenho visto que muitos pastores, principalmente aqueles mais jovens, eles têm se perdido quanto ao que devem fazer. Porque não construíram bem uma filosofia de ministério, eles vivem procurando apagar fogo. E às vezes se perdem, esquecendo que a tarefa é de discipular outras pessoas. Dentro desse grupo existem aqueles que esqueceram de que, sendo que a tarefa deles é ensinar o que Jesus ensinou para eles, eles precisam estar constantemente aprendendo. Se os mais jovens eles têm a tendência de esquecer a tarefa e perder-se em outras coisas, infelizmente, os pastores mais velhos têm a tendência de parar de aprender, parar de ler, parar de estudar, parar de descobrir o que Jesus tem ensinado. E aí, quando eu esqueço, ou eu paro de aprender o que Jesus me ordenou, eu perco a oportunidade de ensinar todas as coisas. Quando é que a gente vai esquecer ou parar de aprender o que Jesus nos ensinou? Quando é que a gente vai aprender tudo o que Jesus nos ensinou, nos ordenou? Alguém que já conseguiu chegar nesse lugar aí? Ninguém? Pois é, eu estou nesse mesmo caso aí. Eu continuo aprendendo. É minha responsabilidade, à medida que eu vou aprendendo, é o que eu vou ensinando. Mas aí, infelizmente, se o grupo, os mais jovens, eles se perdem pela ausência de filosofia, o grupo mais velho, às vezes, se perdem por outras coisas. Isso é algo triste de dizer, mas nós precisamos, como pastores, estar aprendendo o que Jesus nos ordenou, lendo, estudando, crescendo. O que Deus, por meio de Paulo, falou para Timóteo, deve ser dito para todos nós, para que o teu crescimento, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Nós precisamos estar crescendo constantemente, não só por nossa causa, mas por causa do povo a quem servimos. Eles precisam aprender o que Jesus tem ordenado a mim. Mas se eu não souber, não vou conseguir repassar. Você pode contar com o poder e a presença do Senhor para promover o plano de Jesus. Não somente com o poder, mas com a presença. Eu acho que essa parte é fabulosa. No final do versículo 20, tem uma palavrinha aí muito legal. E eis. A gente não costuma dizer muito isso, mas quem diz aí, ei, mas eis, não. Ninguém, pelo menos lá ninguém usa, né? E eis, não. Ei tu, alguma coisa assim, mas e eis, não. Essa palavrinha, no entanto, ela tem um aspecto muito legal no texto original. Esse eis aí, ele vai funcionar como uma nota de consolo, ou ele vai funcionar como se diz, uma nota de contraste com aquilo que foi dito anteriormente. Jesus sabe que os discípulos entenderam. Não, peraí. O Senhor está dizendo que nós vamos ganhar o mundo inteiro e discipular, ensinando todas as coisas. A gente não sei se ele nem aprendeu ainda. O Senhor não viu, não? Eu estava nesse instante cortando a orelha do outro lá. Aí, o mundo inteiro. Então, o eis aqui é a contrapartida, irmãos. O poder e a autorização foi dada na autoridade de Jesus, mas isso não é suficiente. Nós precisamos não somente depender dessa autoridade de Jesus, mas também descansar em sua presença. Isso é para mim e para você. O eis aqui é como se Jesus botasse a mão do lado e dizia, não, mas tenha calma, prestem atenção, mas tudo bem. Só quem pode dizer e diz, mas vai dar certo. Hashtag vai dar certo. Porque eu estarei com vocês todos os dias. A tarefa que eu estou dando para vocês, a missão que eu estou dando para vocês, vai custar
uma vida, vocês não terão outra coisa para fazer dia a dia na labuta de discipular as nações, de ensinar o povo que eu tenho ordenado, vocês estarão diariamente fazendo isso até o fim. E até o fim eu vou estar com vocês. E é isso que vai garantir que vocês chegarão ao final. Se a gente olhar, irmãos, na Escritura, esse mecanismo de falar da presença e da pessoa de Deus junto com o seu povo é muito comum. Lembra quando em Êxodo capítulo 4, quando Deus manda Moisés libertar o povo, é outra missão impossível. Moisés, vem cá, toma vai lá e liberta o povo. Eu? Mas como é que eu vou fazer isso? Não, vai lá, pega aí Deus dá para ele um pedaço de pau. Aí ele, pronto, com esta vara você vai libertar o povo do Egito. Eu fico imaginando, não, peraí, senhor, o senhor está falando sério, com um pedaço de pau, vou libertar o povo do Egito? É isso mesmo? E aí todas as justificativas que Moisés tentou dar para Deus, quando ele na verdade não queria ir, são resolvidas quando Deus diz: Moisés, eu serei contigo, e eu vou tirar o meu povo de lá. Moisés morre, surge Josué. Josué agora tem a tarefa de tirar, de erradicar os cananeus. O povo do Egito não tinha conseguido até aquele momento. Moisés morre e deixa essa batata quente para Josué. Josué está com medo. Não tema, Josué. Não tema. Tenha cuidado de fazer tudo que o livro da lei diz. Não temas, nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué, eu estarei com você. E isso precisa ser suficiente. Não é que isso vai ser um consolo para você, é que você vai precisar desta ferramenta para que o negócio funcione. Não é algo que a gente vai lá quando precisa. Na tarefa, na missão impossível de fazer discípulos de todas as nações, para eu e você, a tarefa de cuidar da noiva de Cristo, o povo que ele comprou com seu próprio sangue. Essa tarefa inimaginável. Não é que a gente pode contar com qualquer outra pessoa, sem o próprio Deus trabalhando em nós, nós vamos entregar a noiva suja. Nós precisamos da presença de Cristo, sua presença capacitadora. E é por isso que ele diz: e eu estou com vocês todos os dias. Naquelas balanças antigas, não sei quanto vocês conhecem aquelas balanças antigas, né? Você bota num negócio e abre do outro aqui, levanta. Conhece essa, né? Eu acho que é isso aqui que Jesus está fazendo. Seguindo a lógica, é isso aqui que ele está fazendo. O tamanho da tarefa é contrabalanceado com a magnitude da presença. É como se ele dissesse: olha, a tarefa que eu estou dando para vocês é impossível, é cósmica, isso vai tomar toda a energia, vai consumir vocês em tudo. A minha presença, no entanto, capacitadora, ela que vai dar coordenação e coesão. A grandeza, então, da tarefa é contrabalanceada com aquele que caminha conosco, o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu queria encorajar vocês, irmãos. Eu queria encorajar a mim e a todos nós. Eu lembro de um pastor que dizia assim: rapaz, se a gente pegar uma ferramenta e a gente quebrar, a gente, se tiver dinheiro e não for caloteiro, compra outra e devolve para o dono. Mas se a gente quebrar a noiva de Cristo, se a gente quebrar a igreja, quando eu digo quebrar, é se a gente não se esforçar para apresentá-la, como Colossenses vai dizer, todo homem perfeito em Cristo. Paulo entendeu. Eu me esforço sobremaneira, eu morro de trabalhar a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo. Eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Eu e vocês precisamos de Jesus. Eu e você precisamos de Jesus. Não somente para a salvação, não somente para a santificação,
mas também para o trabalho que Deus nos deu para fazer como pastores. Eu espero que os irmãos fiquem encorajados, porque isso é dado a vocês. Deus não chamou para vocês para realizarem uma tarefa sozinhos, vocês não conseguem. Eu sei que eu não consigo, e isso é bom. Eu e você não conseguimos, e isso foi planejado, para que Deus, se utilizando de graça em todas as áreas, Ele e só Ele recebesse a glória que Ele merece. Na salvação, apontando para Cristo como único Salvador. Na santificação, apontando para Cristo como modelo. Nós precisamos de Cristo. E você pode contar com o poder e a presença de Deus para promover o plano de Jesus. Amém? Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe e nos faça lembrar dessas verdades. Vou dar um tempinho para vocês orarem silenciosamente. Reconheçam isso diante do Senhor. Reconheçam que vocês não precisam e não conseguem. E assim precisam de Cristo. Todos nós. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome toda a glória. Salvação que veio até nós foi pela graça do Senhor, assim como a distribuição dos dons foi pela graça do Senhor, o próprio ministério que recebemos foi por causa da graça do Senhor, a utilização da nossa própria vida para a condução de outros, isso aconteceu por causa da graça. Nós não queremos roubar do Senhor nenhum aspecto da glória que é tua por direito. Queremos reconhecer a atividade e a presença do Senhor de todos os lados e te dar a glória e reconhecer como o Senhor de tudo e de todos. Mas o meu coração e o coração dos meus irmãos, Senhor, são quebrados constantemente, quando confiamos demais em nós mesmos, quando eu acho que sou capaz de fazer aquilo que só o Senhor pode fazer, quando eu sou preguiçoso e não amo o meu povo a ponto de dar a ele aquilo que eles precisam e o Senhor merece, quando eu sou insolente, presunçoso, quando eu negligencio os dons que o Senhor me deu para abençoar o meu povo, quando eu confio no meu intelecto, Senhor, ajuda-nos. Lembra-nos que nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti uma vez mais, hoje, se o Senhor não retornar, também amanhã. Precisamos que o Senhor se faça presente como fez com Paulo, encorajando o Teu servo, cuidando dele, trazendo à memória dele a Tua verdade e a Tua palavra, ensinando o que ele deveria pensar no meio da dificuldade. Nós somos vasos de barro, Senhor. E ficamos boquiabertos em pensar que o Senhor nos confiou a Tua igreja. O povo que o Senhor comprou com o Teu próprio sangue. Que essa ideia verdadeira encha os nossos corações de temor profundo, que vai nos empurrar aos nossos joelhos, implorando que o Senhor faça o que só o Senhor pode fazer, que tenha misericórdia de nós uma vez mais e que se faça presente. Ajuda os pastores aqui, meus irmãos, ajuda as esposas, que de fato consigam auxiliar nessa tarefa hercúlea de discipular as nações. Ajuda os filhos, os nossos filhos, que vejam a seriedade com que nós lidamos com as coisas espirituais
e que o temor que nós temos do Senhor seja um refúgio para eles no tempo de adversidade. Nós te entregamos esse retiro.